E aí pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 3 e nessa aula nós vamos resolver os exercícios do teste. Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo para você. E se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um conteúdo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. Tendo feito isso, vamos à aula. O exercício 1 é o seguinte. Uma corrente num condutor tem corrente que varia com o tempo conforme o gráfico a seguir. Então aqui foi dado o gráfico da corrente pelo tempo. E percebam que a corrente foi dada em mA. O número de elétrons que atravessa esse condutor é... Então, nós podemos aqui calcular o número de elétrons que atravessa esse condutor, calculando a quantidade de cargas. Nós podemos calcular analisando o gráfico. Lembrando que a quantidade de carga é numericamente a área do gráfico. Nós temos aqui uma figura geométrica. Essa figura é o trapézio, onde nós iremos calcular a área do trapézio para calcular a quantidade de carga da seguinte forma. A área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior ela vai de 2 a 10 segundos, então a gente tem aqui 8 segundos. A base menor ela vai de 4 a 6 segundos, então nós temos aqui 2 segundos. E a altura, que é a corrente, ela vai de 0 a 64 mA. Beleza? Vamos então calcular. Área é numericamente a quantidade de carga. Então, a quantidade de carga vai ser base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Substituindo os valores, a quantidade de carga é igual a 8 segundos, mais 2 segundos, vezes 64 vezes 10 a menos 3 ampere, dividido por 2. Aqui eu tirei a unidade mA e escrevi a unidade ampere. Mili equivale a 10 a menos 3. Somando 8 segundos com 2 segundos, nós temos quantidade de carga é igual a 10 segundos, vezes 64 vezes 10 a menos 3 ampere, dividido por 2. Nós podemos multiplicar 10 segundos com 10 a menos 3 ampere, nós iremos obter multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 1 menos 3 menos 2. Daí nós vamos ter 10 a menos 2. Ampere vezes segundo, nós temos como unidade Coulomb. 64 dividido por 2, 32. Daí a quantidade de carga será 32 vezes 10 a menos 2 Coulomb. Nós podemos aqui andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Daí nós temos que a quantidade de carga é 3,2 vezes 10 a menos 1 Coulomb. Vamos então calcular a quantidade de elétrons. Nós podemos usar a expressão Q igual a N vezes E, onde E é a carga elementar, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Como nós queremos calcular N, vamos isolar N. E está multiplicando, vamos passar ele dividindo. Daí, N é igual a Q dividido por E, substituindo os valores, N é igual a 3,2 vezes 10 a menos 1 Coulomb, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Podemos cortar Coulomb com Coulomb e dividir 3,2 por 1,6, nós temos como resultado 2. 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 19, divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 10 elevado a menos 1 menos 19, portanto, o número de elétrons vai ser 2 vezes 10 é 18. Beleza? Vamos então para o próximo exercício. Texto para as questões 2, 3 e 4. Uma dona de casa passa roupa durante meia hora todos os dias, usando um ferro elétrico que tem especificação 720 watts, 120 volts. O exercício 2. A intensidade da corrente que atravessa o aparelho é
Vamos então extrair os dados do enunciado. Nós temos aí uma potência de 720 watts e uma diferença de potencial de 120 volts. Nós podemos calcular usando a expressão do π, P igual a U vezes I. Vamos isolar o I, daí nós temos I igual a P dividido por U. Substituindo os valores, nós temos que I é igual a 720 watts dividido por 120 volts. Dividindo 720 por 120, nós vamos obter como resultado 6 e watts dividido por volts, nós temos como unidade ampere. Daí a corrente é igual a 6 ampere. Beleza? 3. A energia elétrica consumida pelo ferro durante um mês é de... Daí vamos então calcular a energia elétrica. Nós temos que a potência é igual a 720 watts e que o tempo é de 30 dias. Nós podemos aqui fazer esses 30 dias em horas. Esse ferro foi usado meia hora a cada dia, então nós vamos multiplicar 30 por meia hora. Fazendo essa multiplicação, nós temos um ΔT igual a 15 horas. Vamos agora usar a expressão que P é igual a energia elétrica dividido por ΔT. Isolando a energia elétrica, nós temos que a energia elétrica é igual a potência vezes o tempo. Substituindo os valores, nós temos que a energia elétrica é igual a 720 watts vezes 15 horas. Efetuando essa multiplicação, nós temos que a energia elétrica é igual a 10.800 watt-hora. Vamos aqui usar o quilowatt-hora, vamos multiplicar por 1.000 e dividir por 1.000. Daí nós temos que a energia elétrica é igual a 10,8 kWh. Tranquilo? Vamos aí ao próximo exercício. Se o quilowatt-hora vale 30 centavos, o custo mensal devido à utilização do aparelho é de... Então agora é só a gente lembrar da expressão do custo. Nós já calculamos a energia elétrica e nós vimos que a energia elétrica é de 10,8 kWh. O valor do quilowatt-hora foi dado, 30 centavos. Então, aplicando a expressão do custo, o custo é o consumo vezes o valor do quilowatt-hora. Substituindo os valores, nós temos que o custo é igual a 10,8 vezes 30 centavos. Fazendo a multiplicação, nós temos aí um custo de 3,24 centavos. Bom, vamos aí ao próximo exercício. O exercício 5 é o seguinte. A corrente elétrica produz vários efeitos ao percorrer um condutor, exceto o efeito. A corrente elétrica ela vai produzir o efeito químico, o efeito térmico, o efeito magnético, o efeito fisiológico e o efeito luminoso. Portanto, a corrente ela só não vai produzir o efeito sonoro. Então, a alternativa correta será o efeito sonoro. Vamos aí ao próximo exercício. Receptores são dispositivos capazes de... Receptor é um dispositivo que transforma energia elétrica em outra modalidade de energia. Então, olha só, ele vai pegar a energia elétrica e vai transformar em outra modalidade de energia. E a única opção que a gente encontra isso aqui é a opção B. Ele vai consumir parte da energia elétrica do circuito, transformando-a em calor em razão do efeito Joule. Essa seria a opção correta. Beleza? Próximo exercício. A figura a seguir mostra o comportamento elétrico típico de uma célula de combustível de H2. Então aqui a gente tem o gráfico da tensão pela corrente, a corrente novamente em miliampere. E aí a gente vai fazer a seguinte análise. Considerando esses dados, a corrente elétrica em miliampere, que será fornecida com a maior potência de operação, será de... Então ele quer uma corrente onde a potência é máxima. Note que, se a gente pega a corrente de 1,8 mA, nesse caso, a tensão é zero. E se eu pego uma corrente inferior a essa, se eu pego, por exemplo, a corrente de 0,2 mA, eu vou ter um valor mais alto de tensão. Porém, a potência terá um valor baixo.
Então, o valor que me entrega uma potência máxima é o valor de corrente tendendo a 1,8 mA. E esse valor será 1,6 pelo gráfico. Se você quiser verificar, você pode fazer o cálculo da potência pela expressão do π, P igual a U vezes I. Fazendo U igual a 4,5 e I igual a 1,6 vezes 10 a menos 3 mA, você vai obter um valor de potência que será o valor máximo. Faça o teste. Pegue valores menores de corrente, 1,4, 1,2, 1 mA, e faça o cálculo da potência. Você irá verificar que essa potência dará um valor menor. Beleza? Vamos aí então ao próximo exercício. Texto para as questões 8, 9 e 10. Em uma escola secundária de uma cidade à beira-mar, onde a temperatura da água na torneira do laboratório escolar era 20 graus Celsius e a tensão na instalação elétrica 120 volts, um grupo de alunos aqueceu 300 centímetros cúbicos de água em uma xícara utilizando um aquecedor elétrico portátil de potência elétrica desconhecida. Essa água entrou em ebulição após 200 segundos da aplicação do referido aquecedor, considerando que toda a energia fornecida pelo aquecedor foi utilizada para aumentar a temperatura da água. Vamos então ver a questão 8. A quantidade de calor utilizada pela água para entrar em ebulição foi... Aqui basicamente a gente tem que usar a expressão que macete para calcular a quantidade de calor. Vamos então encontrar a massa da água. Nós sabemos que a densidade da água é massa dividido pelo volume. Isolando a massa, nós temos que massa é densidade vezes o volume. Substituindo os valores e sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, nós temos que a massa é igual a 1 grama por centímetro cúbico vezes 300 centímetros cúbicos de água que nós temos. Cortando centímetro cúbico com centímetro cúbico, nós temos que a massa de água é igual a 300 gramas. Nós temos também que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. E que a variação de temperatura, Δθ, é igual a ΔF menos ΔI. Como a água entra em ebulição, a temperatura final será de 100 graus Celsius e a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Então, fazendo 100 graus Celsius menos 20 graus Celsius, nós temos 80 graus Celsius. Vamos usar a expressão que macete. Então, aí nós temos Q igual a mc Δθ. Substituindo os valores, nós temos Q igual a 300 gramas vezes 1 caloria por grama grau Celsius vezes 80 graus Celsius. Nós podemos aqui cortar grama com grama, grau Celsius com grau Celsius, vai sobrar a unidade de caloria. E multiplicar 300 vezes 1 vezes 80. Daí a quantidade de calor é igual a 24.000 calorias. Vamos transformar essa unidade para joule. Nós temos a identidade que uma caloria é aproximadamente 4 joules. A gente usa esse valor aproximado porque uma caloria equivale a 4,186 joules. Aqui eu estou aproximando para 4. Então, Q é igual a 24.000 vezes 4 joules. Fazendo essa multiplicação, Q igual a 96.000 joules. Escrevendo que em quilojoule, nós podemos multiplicar por 1.000 e dividir por 1.000. Então, nós temos Q igual a 96 kJ. Vamos ao próximo exercício. A potência elétrica do aquecedor é... Então, aqui nós podemos calcular a potência usando a seguinte expressão. Nós já temos como dados Q igual a 96.000 joules e que o tempo necessário para a água entrar em ebulição é de 200 segundos. Então, nós podemos usar a expressão da potência P igual a Q sobre ΔT. P igual a 96.000 joules dividido por 200 segundos. Fazendo 96.000 dividido por 200, nós vamos obter 480. Dividindo joule por segundo, nós obtemos a unidade watts. Portanto, a potência é de
480 watts. A corrente elétrica no aquecedor é de... Nós podemos aqui calcular a corrente usando a expressão da potência, P igual a U vezes I. Nós encontramos a potência, essa potência vale 480 watts. Nós temos a diferença de potencial U igual a 120 volts. Vamos usar a expressão do π, ou P igual a U vezes I. Isolando a corrente, nós temos que I igual a P dividido por U. Substituindo os valores, I é igual a 480 watts dividido por 120 volts. Nós podemos aqui dividir 420 por 120 e watts dividido por volts, nós temos como unidade ampere. Daí, I é igual a 4 ampere. Bom, pessoal, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima aula. Valeu!